Deus abençoe, irmãos. Amém. A nossa meia dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 com a eternidade. Está certo, né? Muito bem. Nós vamos à Escritura para esta mensagem. Capítulo 23 de Lucas, nós vamos ler. 23, o versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Te damos graças, Pai maravilhoso, por ter a oportunidade de estar aqui para te adorar. O Senhor é o único que pode falar ao nosso coração. Nós não recebemos mais ninguém, nenhuma outra voz, nenhuma religião, nenhum outro ser, senão o Senhor, que pode falar ao nosso coração. Somos seu, te pertencemos, casamos com a sua palavra, através da revelação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A misericórdia tem sido rejeitada. Muito bem, a misericórdia tem sido rejeitada. E já foi rejeitada. Muito bem. Nós não íamos ter uma reunião hoje. Era apenas um descanso. Mas quando descansa, carrega pedra. É bom poder falar um pouquinho da palavra. Esta mensagem, se a gente começa a ler, já quer pregar. Então, vamos ter esta meditação. Porque a misericórdia tem sido rejeitada. Todo mundo gosta de misericórdia, principalmente quando peca, quando erra. Me perdoa, tem dó de mim, tem misericórdia. Até as crianças, não vou fazer isso mais, não me bate. Não é? Então, misericórdia é uma coisa boa. Mas e quando ela é rejeitada? Aquela misericórdia é rejeitada. É um favor que você tem, Deus te dá, e você rejeita aquela misericórdia. Eu vou pensar nisso juntamente com vocês, no que o irmão Brana pregou, em alimento espiritual, em seu devido tempo, o parágrafo 122. Veja agora, se dê conta do que sucedeu umas poucas horas depois deste incidente. O Alasca se afundou. E agora a costa inteira vai se afundar. Estamos entrando no juízo. A misericórdia tem sido rejeitada. Isso não é hoje. Isto foi no tempo do profeta, quando Deus manifestou no Monte Pôr do Sol, e que a glória de Deus manifestada quase afundou o Alasca. A gente sempre gosta disto, de ter a glória de Deus, mas afunda muita coisa. Você recebe a glória de Deus, afunda até a religião. Aquilo que você espera que te salva, aquilo que você crê que é bom, vai afundar. Quando a revelação chega, aquela é a misericórdia. E desprezar aquela misericórdia é estar para se afundar
como o Alasca se afundou. Agora ele está falando, depois desse incidente, que foi o acontecimento ali no Monte Pôr do Sol, quando as pessoas rejeitaram aquilo, logo em seguida começou o juízo. O juízo começou de uma forma simples. Começou a cair apenas numa parte do país e depois vai caindo sobre as pessoas. As pessoas é que não percebem o juízo. Tem uns que alcançam a misericórdia. Eu li esta parte aqui do ladrão na cruz, porque ele alcançou misericórdia. O ladrão nem crente era. O ladrão não ia na igreja. O ladrão não lia a Bíblia. Pelo que se sabe, ele só fazia coisa errada. Mas foi o que reconheceu Cristo ali na cruz. Era hora de reconhecer Cristo. O ladrão foi o que reconheceu e disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se puder fazer alguma coisa por mim, faça. Lembra de mim, tem misericórdia de mim. Eu careço de sua proteção. Se tivesse tempo dele dizer, eu pequei a vida inteira, eu só fiz o que não presta, mas agora eu vou morrer, eu estou condenado. Mas mesmo sendo condenado junto com o Senhor, eu reconheço que eu não presto e que o Senhor tem um paraíso muito bom, que o Senhor tem um reino, e que eu quero que o Senhor lembre de mim quando o Senhor entrar no reino. Bom, ele pediu uma coisa do reino e Jesus falou uma coisa presente. Ele estava pedindo uma coisa longa, vai demorar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, se nós temos um reino, venha a nós o teu reino, que oramos a vida toda, venha a nós o teu reino. O reino de Deus vem a nós na nossa vida, mas podemos ter um reino de Deus também no milênio. Desde já, nós temos Cristo como nosso rei. A Bíblia diz que ele é rei dos santos, ele é rei dos separados. Ele não é rei daqueles que ficam misturados com a coisa errada. Ele é rei dos santos, rei dos separados. Isso está em Apocalipse 15. Então nós devemos reconhecer que o ladrão, por não ter nada, alcançou misericórdia. E muita gente, por achar que tem tudo, elas perdem a misericórdia, porque elas rejeitam a misericórdia. Você já pensou bem o Anás e o Caifás falando contra a misericórdia e o ladrão dizendo: lembra-te de mim, para a própria misericórdia. Cristo é a misericórdia a nosso favor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele já deu para o rapaz o consolo: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Antes de ir para o reino, vamos nós dois lá para o paraíso. Você vai estar comigo no paraíso. Então você vê no paraíso Jesus e um ladrão. Jesus não ficou com o ladrão apenas na cruz. Jesus disse para ele que ia para o paraíso. Você vai estar comigo no meu paraíso. Ninguém mais foi para o paraíso com ele, senão um ladrão. Um ladrão foi condenado e o outro foi para o paraíso. E os demais religiosos daquele dia, que tinha a lei na mão, o Velho Testamento na mão, que tinha sua forma de observar a lei, foram para o inferno, diz o profeta. Se perderam, enquanto que o ladrão alcançou salvação. E nós não queremos favorecer quem não vai na igreja. Não é isso. Isso é para mostrar que o povo vai na igreja, mas não adianta nada. O povo vai atrás da misericórdia, mas não alcança a misericórdia. O povo clama, o povo ora, o povo jejua, o povo dizima, o povo oferta, e esperando que eles alcancem alguma coisa, e eles só recebem coisas naturais, não recebem a espiritual, que é a principal. Eles fazem um bom trabalho, mas estão
perdido. Isto era o que Anás fazia, Caifás fazia, e o ladrão não, o ladrão não fazia nada, só fazia o que não prestava. Mas teve um momento de reconhecimento. Você pode fazer coisa boa para Deus a vida inteira, 100 anos de misericórdia que você teve do povo, 100 anos de bondade, 100 anos ajudando a construir o país, 100 anos ajudando a construir igrejas, reformatórios, 100 anos dando a mão para os pobres. Se você não tiver o reconhecimento, quando Deus opera na terra, você dizer: eu creio, eu quero esta mensagem, eu quero esta misericórdia. Você pode ter 100 anos de trabalho, você perde tudo. O outro chega na última hora e diz: olha, eu creio nessa mensagem, eu creio no profeta, eu creio no que ele falou, eu creio no seu ministério. Que quem crê no ministério do profeta não precisa de mais profeta. Se você crê no ministério do profeta Brana, você não precisa mais de outro profeta. Eles estão arrumando o irmão José como profeta, só porque o irmão Brana diz: ele será um profeta. Era o desejo do irmão Brana, e que José fosse um profeta. Então hoje eles estão fazendo de tudo para colocar o irmão José como profeta, quando nem na Bíblia não tem. Era um desejo do irmão Brana de que ele fosse um homem como José. Não posso entrar em pormenores, o que eu não vou falar vai ficar nas entrelinhas, certo? Vamos falar só o que é bom. Mas não conseguiu naquele tempo, não conseguiu. Mas o irmão Brana desejava. E hoje o povo está em torno do irmão José para fazê-lo profeta. Eu creio que ele crê, fala no irmão José. O irmão José diz que se ele aceitasse ser um profeta, que ele seria um anticristo. Espero que o irmão José creia no que ele mesmo falou. Certo? Porque o povo aqui no Brasil, principalmente aí no sul onde nós vamos, eles não crescem. Eles estão fazendo igrejas todas em torno do irmão José e não mais do irmão Brana. A misericórdia tem sido rejeitada. Os pregadores só vão receber juízo. E não há juízo pior do que tirar o pai e pôr o filho. Não há juízo pior do que tirar um vindicado e colocar um que ainda não teve vindicação. Não há juízo pior. O maior juízo que as pessoas recebem é quando elas rejeitam a misericórdia que lhes é oferecida. E a misericórdia veio através do ministério do profeta. E quando o profeta pregou almas encarceradas hoje, almas que estão em prisão agora, ele estava pregando exatamente uma coisa que no momento a misericórdia tinha acabado. E ele pediu a Deus que isto que estou pregando não seja certo, porque senão onde estarão meus filhos? José, a Sara, a Rebeca, onde eles estarão? Que eu esteja pregando não seja correto. Ele pregando uma mensagem e dizendo estas palavras, porque a misericórdia tinha terminado e ele sabia que tinha terminado, mas ele não queria que tivesse terminado, porque não se pode pregar almas encarceradas quando tem misericórdia. Se tem misericórdia, a alma não pode estar encarcerada. Mas ele pregou almas encarceradas agora, é momento presente, agora ele pregou. Então a coisa estava acontecendo naquele tempo. Não quero macular ninguém. Todos nós somos maculados pelos nossos próprios erros e fracassos. O que nós queremos mostrar é que não há outro mensageiro, não há outro profeta para a noiva, não há. William Branham foi o sétimo, e 7 na Bíblia quer dizer último. Não existe mais outro. Então ali termina. O sétimo quer dizer fim. Terminou as eras, terminou os mensageiros, terminou os profetas aos gentios.
Por isso, não importa quem venha e diga que é profeta para a noiva, depois de William Branham. William Branham diz que depois daquela visita de Elohim a Abraão, Abraão nunca mais recebeu um mensageiro. Então, não importa. Ouvi, mas agora vejo. Você dá uma olhada para você ver. Ouvi, mas agora vejo. Creio que é 213. Você dá uma olhada e veja o que o irmão Branham diz. Depois daquela visita de Elohim a Abraão. Abraão, representando a noiva verdadeira, nunca mais recebeu um mensageiro. Não houve mais mensageiro, porque era só a vinda do filho. E depois daquela mensagem do profeta, o que ele trouxe era a vinda do filho. Isto é, o ministério do Filho do Homem. E que aconteceu nos dias do profeta, não havendo mais nenhum profeta para a noiva até no arrebatamento. Por quê? O que precisávamos de fé para ser arrebatado, o profeta diz, está nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos, todo mundo sabe. Então você já sabe onde buscar, já está tudo pronto, Deus já preparou para nós, Deus já deu mensagem, Deus já deu fé, Deus já trovejou, Deus já revelou o trovão, Deus falou, Deus revelou a voz. O povo está atrás dos sinais e Deus veio com uma voz. A voz é a mensagem que já foi revelada. E não é apenas literatura, porque literatura é como a Bíblia. Todos os crentes têm a Bíblia e creem em 3 pessoas, 2 pessoas e não têm a revelação. Eles têm a Bíblia, mas não creem nem no batismo em nome de Jesus Cristo. Então não é questão de termos apenas os livros do irmão Branham no mundo inteiro. Não é questão disso. Porque não é questão de um livro, é questão da revelação do livro. Não é questão da Bíblia, e sim da revelação da Bíblia Sagrada. Amém. Agora, vamos continuar aqui. A misericórdia tem sido rejeitada. E quando a misericórdia tem sido rejeitada, olha, você pode ajuntar qualquer doutrina, arrumar qualquer doutrina que você queira. Porque a misericórdia você já rejeitou. O que te segue é o juízo. Não há como rejeitar trovões e não rejeitar a misericórdia. Rejeitar um novo nome e não rejeitar a misericórdia. Quer dizer, rejeitou um, rejeitou o outro. Se você rejeitou os trovões revelados, rejeita a misericórdia. Rejeitou o novo nome, Deus em Branham, HM, ali estava mostrando Deus encarnado, como o irmão Branham ensina. Se você rejeita aquele ministério, você está rejeitando Deus, rejeitando a palavra da hora, rejeitando a misericórdia. A misericórdia é a mensagem do dia que foi entregue para nós. Agora, não é a primeira e segunda etapa que é a misericórdia. A primeira e segunda etapa é para você caminhar até chegar à misericórdia. Aí você ouviu a mensagem, a revelação dos trovões é a misericórdia. Para nós é a misericórdia. Para o povo primitivo, a misericórdia era descida do Espírito Santo. Desceu o Espírito Santo, aí o que ele prometeu, ele cumpriu. Para nós, revelou-se a trovões, é a misericórdia de Deus. O que ele prometeu, ele cumpriu. Ele diz que nos dias da voz do 7º anjo, ele faria, e assim ele o fez. Amém? A misericórdia tem sido rejeitada. Porém, graça seja dada a Deus. Nós temos alimento espiritual. Isso daqui é alimento espiritual, que é uma mensagem já pregada em 18 de julho de 1965, já no finalzinho da vida do irmão Branham, mas ele estava dando graças a Deus. Nesta mensagem, ele mostra também que ele foi rejeitado. Tem um parágrafo aqui, eu queria até formar uma mensagem depois nesse parágrafo. Ele diz, no 141, alimento espiritual. Se isso não tem chegado a suceder, todas as igrejas têm me lançado para fora, não sofrem essa doutrina. A coisa estava no presente,
Nós pensamos que a vida do irmão Branham, o ministério do irmão Branham, foi aquele fogo do início ao fim, foi aquela aceitação do início ao fim, não. Aquela aceitação foi na primeira e segunda etapa. Como todo povo na mensagem aceita a primeira e segunda etapa. E até mesmo quem faz do irmão José um profeta, eles creem muito bem no irmão Branham na primeira e segunda etapa, porque eles não sabem que o Cordeiro saiu do trono. Quando eles dizem que saiu do trono, eles dizem que eles estão na era da graça. É um conflito, isso pega fogo, isso funde fusível, apaga a luz. Como que você pode dizer que o Cordeiro saiu do trono e está na era da graça? Se o Cordeiro saiu do trono, não tem graça mais. Você não está na era da graça. Então, isso quer dizer que eles falam alguma coisa da mensagem, mas eles não creem. Eles querem sustentar um profeta. Fazem como o povo do irmão William Soto. É a mesma coisa. Eles querem sustentar um profeta vivo, porque eles não dão conta de crer na palavra daquele profeta que partiu, mas deixou tudo pronto. Eles sempre quiseram um profeta além de Paulo, mas que todo mundo precisava era crer no Paulo que já tinha morrido. 2000 anos, você não podia ter outro profeta, porque Deus disse que só nos dias da voz do sétimo. Então, depois de Paulo, Paulo era o primeiro. Não adiantava querer profeta, porque não ia vir profeta enquanto não chegasse o sétimo para Deus poder manifestar a sua palavra. Eles rejeitam cada vez que Deus vem e manifesta. Então, eles querem um profeta vivo. E o profeta vivo não está, então eles fazem qualquer um outro e põem no lugar daquele profeta. Eles mesmo pregam de fazer um bezerro de ouro, mas o bezerro de ouro é o que eles estão fazendo. O bezerro de ouro é exatamente colocar um que não tem vindicação no lugar daquele que foi vindicado. Você não pode colocar nenhum pastor que tem vindicação no lugar do pastor não vindicado. Você erra, você não pode colocar. Você não pode colocar um profeta que não foi vindicado, e sendo que o irmão Branham teve a vindicação da mensagem dele na terceira etapa. O próprio Deus falou para ele, a terceira etapa é a vindicação do seu ministério. Agora procura os pregadores que estão atrás de fazer o irmão José Branham de profeta. Eles não creem que o Cordeiro saiu do trono, eles não creem que essas almas encarceradas hoje, eles não creem. Porque almas encarceradas hoje é sem Cordeiro no trono. Não tem jeito de Cordeiro estar no trono, porque a alma está encarcerada, então o Cordeiro não está no trono. Por isso que a alma está encarcerada. As pessoas estão encarceradas. Elas não morreram ainda. Se eu tivesse tempo para tudo isso, mas eu não tenho. A gente marca, mas não dá tempo. Elas não têm tempo para tudo isso, porque o inferno não está em outro lugar. O profeta diz que está na terra agora. Ele está na terra. Só que as pessoas não percebem isso. Elas estão falando de um inferno lá no futuro, quando estão vivendo no inferno e gostando das coisas do inferno. Alguém diz, bom, se o inferno for bom como este mundo, eu quero ficar por aqui. Tem muita gente que é desse jeito. Se o inferno for bom desse jeito, eu quero ficar por aqui. E inferno é exatamente quando a misericórdia é rejeitada. Rejeitou a misericórdia, a terra tornou-se um inferno. Rejeitou a revelação dos selos, aí Deus abriu a mente do profeta para vir pregar. Almas que estão em prisão agora. Por quê? Porque já havia terminado a misericórdia. Não se pode pregar almas encarceradas ou almas em prisão, sendo que o Cordeiro estava no trono. Então não estava mais, já tinha saído do trono e o povo não percebeu. E o próprio irmão Branham ficou entre ele, entre Deus, a revelação e a família. E o irmão Branham ficou no meio não sabendo agora o que fazer. Meu Deus, se isso que eu estou pregando hoje é verdade, e meus filhos, onde estão? O que eles estão fazendo? E ele nem sabia o que eles iam fazer. E ele já estava sentindo naquele tempo. Então, quando você coloca uma coisa no lugar de um profeta, você perdeu a misericórdia, você já entrou no juízo. O seu ministério é um ministério de juízo. E todos quantos pertencem ao seu ministério, eles são julgados exatamente pela incredulidade na terceira etapa, que foi a vindicação do profeta, do ministério do profeta, e que o povo nunca prega isso. Você só escuta eles falar, os trovões foram revelados. Mas pergunta para mim, mas o que são? Não sabe.
Foi revelado. Se foi revelado os trovões, então cadê o novo nome? Eles não sabem e não admitem. Então, é por isso que a misericórdia tem deixado a terra. Você sabe, pastor, o que você está fazendo aqui então, se a misericórdia tem deixado a terra? É que Deus está apenas entre os seus, como ele esteve com aquele ladrão. Deus está entre os seus, aqueles que eles mesmos não dão nenhum valor, mas são exatamente como o ladrão que reconhece a misericórdia na cruz, reconhece a misericórdia nos trovões, reconhece a misericórdia nos 7 selos. Tudo está revelado, ali está o lugar de misericórdia. Se você quiser um lugar de misericórdia, é esse. Se você quiser um paraíso, é esse. Até que algo aconteça para nós sermos raptados. Mas se você quiser um lugar bom, é 3ª etapa. Foi a vindicação do ministério do profeta. Aqui ele continua dizendo: porém, graças seja dadas a Deus, nós temos alimento espiritual. Alimento espiritual. Estamos vivendo da bondade, da misericórdia, da revelação de Jesus Cristo nestes últimos dias. Olha, guarda bem, o que é misericórdia? O que é bondade? Ele diz: estamos vivendo da bondade e da misericórdia da 1ª e 2ª etapa. Me desculpe. Estamos vivendo da bondade e da misericórdia da revelação. Na 1ª e 2ª etapa não foi revelado o que precisava para ser alimento espiritual. Alimento espiritual para o povo de Deus é a revelação dos trovões, é alimento escondido. Está escondido quando não escreveu, e está escondido quando revelou, e Deus diz para ele: não diga a ninguém. Está escondido, e você chega e encontra o alimento no lugar certo, porque você sabe, ele está escondido, então eu vou achar. Ele está escondido, mas está nos trovões. Ele está escondido, mas os trovões estão nos selos. Então eu já sei onde encontrá-lo. Eu sei onde achar alimento escondido, onde a misericórdia, onde a bondade de Deus está na revelação de Jesus Cristo nestes últimos dias, vindicando-se a si mesmo entre seu povo. Então Deus tinha vindicado aquela misericórdia ali, andando em 2 pés. A mensagem de Deus andando em 2 pés estava vindicada diante do povo, andando entre o povo. Era Deus no seu profeta Abrão. Amém. Você sabe, eu tenho que falar sobre essas coisas. Eu não quero, já diz, não estou maculando o irmão José. Eu creio no que ele está fazendo, na distribuição de mensagem que ele está fazendo. Amém. Mas não tem mais nenhuma autoridade dentro da mensagem do profeta para poder preparar a noiva. Não tem. Se tiver, é o 8º. Então, aí saiu o William Souto, entra ele. Se sai um, colocam o outro. E agora, o próprio povo da mensagem, não tendo a revelação dos trovões, que é a vindicação da mensagem do profeta, não tendo a revelação da 3ª etapa, que é a vindicação da mensagem do profeta, então eles deixam o profeta e parte para o filho do profeta. Ele diz: não, mas nós não deixamos o profeta. Eu não deixo vocês, que nem os dualistas. Vocês têm que ter 2. Porque senão vocês não vivem. Você não pode ficar como diz o profeta. O profeta mostrou que o 7º mensageiro é o último mensageiro para a igreja, para preparar-nos com fé de rapto. É o último mensageiro. Não existe mais nenhum mensageiro depois de William Branham. Não tem mais ninguém. Abraão não recebeu mais ninguém em casa. Não chegou mais ninguém na casa dele, senão o Elohim. Depois do Elohim, não foi mais ninguém. Isaac apareceu. Depois de William Branham manifestar como filho do homem aqui na terra, não precisou mais nada, porque a única coisa que precisava era aquela manifestação no Monte Pôr do Sol, para Deus
ser fotografado visivelmente e ser publicado nas revistas Life e outras, para que mostrasse para o mundo inteiro que houve um grande acontecimento em 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30. Houve um grande acontecimento. Deus tinha descido do céu e a misericórdia saiu do trono e estava encarnada em William Marion Branham. Tinha descido do céu. A misericórdia tinha descido do céu. Rejeitar a revelação do que o profeta revelou, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, é rejeitar a misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo mais alguma coisa aqui para te dar nesse momento da almas encarceradas. Deixa eu te dar isso aqui porque eu creio que vai nos ajudar. Nem se for só parte do parágrafo, só para você ter isto em sua mente. Estou aqui com a mensagem, almas encarceradas, 173 e 175. Você vai ver, a terceira etapa é pregada aos perdidos. Almas encarceradas é pregada aos perdidos. Almas encarceradas hoje. Almas que estão em prisão agora, na tradução dos Estados Unidos, a voz de Deus. Então aqui está, 173. E notem bem, quando veio a terceira etapa do seu ministério, primeiro foi cura dos enfermos, a segunda foi a condenação das organizações e profetizando o que havia feito, o que era e o que estava por vir, assim fez. Não é verdade? Porém, sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos mais. Estavam ali onde também estão aquelas com os olhos pintados. Pregou as almas no inferno, as quais não aceitariam a misericórdia. Agora vocês veem que aquelas que estavam com olhos pintados, que o irmão Branham falou, estava dentro da loja, aonde a esposa dele foi comprar uns panos. Estava dentro da loja, ele viu aqueles olhos pintados e disse, mas isso eu vi no inferno. Faz 40 anos que eu vi isso no inferno. Então ele estava dentro da loja e no inferno. Exatamente ali. Então você tem que perceber certas coisas, que você está dentro da igreja e no inferno, dentro da loja e no inferno, andando na rua e no inferno. Você tem que perceber, está andando de carro e no inferno. Não, mas eu estou no céu. Você está no céu se você estiver com a revelação da terceira etapa. Se não tiver a terceira etapa, tudo está no inferno. Tudo está perdido, tudo está sem misericórdia, porque a misericórdia desceu e se encarnou no homem para pregar os trovões revelados, para mostrar isso para nós. Então, quando a pessoa rejeita isso, ela já está no inferno e ela não sabe. Por isso que ela diz, não, mas se no inferno andar de carro, então eu estou bem demais. Eles estão assim, eles não olham para o estado da alma, porque a maioria não mostra o estado da sua alma. Ninguém mostra um para o outro. Tudo encobre. É como o palhaço no picadeiro. Ele chega ali e faz todo o papel do palhaço, faz todo mundo rir. Depois ele vai para casa chorar. Aí ele chora. Fui um palhaço mesmo. Aí ele diz, a minha esposa largou de mim, estou longe dos meus filhos, meu casamento destroçado, e eu fiz todo mundo sorrir, e agora estou aqui angustiado, num quarto solitário. A maioria faz um papel desse, mas você tem que saber que todo mundo vai conhecer que a sua alma está perdida. Quando você rejeita a misericórdia, rejeitou a misericórdia, então você sabe que é só perdição que te alcança. O problema está assim, a misericórdia tem sido rejeitada. Não, mas eu vou para o céu. Eu rejeitei, mas vou para o céu. O outro diz, não, eu não creio nessa mensagem, mas eu vou para o céu. Mas quem é que quer ir para o inferno? Já está. Quer ir para o inferno? Não. Oh, mas o inferno, se é um estado de espírito que a pessoa também já vive aqui, ela já começa, os seus sonhos, a sua forma de sonhar, o seu pesadelo mostra o estado de espírito. Se você notar um pesadelo que você sofre, mostra o estado de espírito. Que quer fazer uma coisa e não faz, quer sair de uma coisa e não sai, quer correr de algo e não corre, porque já está encarcerado. É uma vida encarcerada. Você tira isso por um sonho seu só,
Por um sonho, você vai perceber que aquilo é o retrato da quinta dimensão. É o retrato, o profeta mostra isso, que é só na quinta dimensão é que vive num estado de pesadelo. Mas o salvo que vai para a sexta dimensão, eles andam, eles conversam, eles sorriem, eles cantam. Estão tudo bem na sexta dimensão. Mas a quinta dimensão, que é um estado de pesadelo, é que as pessoas estão aí com as suas almas encarceradas. Elas estão com as almas encarceradas agora, diz o profeta. Presta atenção aqui. Porém, sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos jamais. Estavam ali, onde também estão aquelas com os olhos pintados. Pregou às almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, mas estavam eternamente separadas da presença de Deus. Naturalmente, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus lhe fez o que era. Tiveram que reconhecer aonde? Lá no inferno. Lá no inferno, tiveram que reconhecer, olharam, mas é ele está aqui. Ele está aqui. Jesus foi lá no inferno. Então, aqui tem que reconhecer. Nós estamos pregando às almas encarceradas que, dentro da mensagem, não recebe a terceira puxada do profeta. Porque a terceira puxada do profeta é a revelação dos trovões, é o novo nome, é a visão da tenda. Se eles não podem ver isso, que já está tudo revelado, então eles estão no inferno e nós estamos pregando para esses espíritos em prisão, essas almas encarceradas hoje. Você pensa que eles vão aceitar? O profeta diz, não, estão lá naquele lugar, onde estão aquelas mulheres de olhos pintados, que desprezaram a misericórdia, rejeitaram a misericórdia. Bom, estão com a misericórdia na mão, a misericórdia é a mensagem, a misericórdia está aqui. Eles estão cheios de livros, cheio de fitas do profeta, cheio de CDs do irmão Brana, mas e a mensagem revelada, o que o irmão Brana revelou, que é a misericórdia, ele só tem o livro, mas não tem o conteúdo do livro, que é a revelação. Eles têm a letra que mata, mas não tem o espírito que vivifica aquela letra. Que Deus nos ajude a nunca cair numa dessa, porque isso é o pior que existe, a pessoa viver sem misericórdia e não saber. Vai dar tempo de eu chegar lá e mostrar para você, 175. Aqueles estavam perdidos sem nenhuma esperança de serem salvos. Haviam rejeitado a misericórdia. Essa foi sua terceira etapa. Eu quero que você preste atenção nisso. Na terceira etapa, quando a pessoa rejeita a terceira etapa, quando a pessoa não tem revelado os trovões, o novo nome, a visão da tenda, que é tudo terceira etapa. Quando não tem isto revelado, então o que acontece é que elas têm rejeitado a misericórdia, porque a misericórdia está aqui, deixa eu ler outra vez. Haviam rejeitado a misericórdia, essa foi sua terceira etapa. Agora isso aí foi nos dias de Jesus, foi nos dias de Noé, foi nos dias de Brana. E agora é nos dias da noiva, da esposa de Cristo hoje. Eles estão rejeitando a misericórdia, tendo tudo claro. Nos dias do irmão Brana, que manifestou o esposo para nós, ele não pôde clarear, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Por quê? Porque tinha um ministério após ele, que não vemos esse ministério num homem particular. Não está ali no irmão José Brana, não está ali em nenhum outro pregador, não está no Osmar, não está em ninguém, está no corpo. Está Apocalipse 10, 8 a 11. O irmão Brana diz que João não é José Brana, João não é Osmar, João é a noiva, diz o profeta. Se o irmão Brana diz que João é a noiva, ficamos então com o que diz o irmão Brana. Qual ministério? Terminou o sétimo anjo, qual que entra? A do filho do profeta. Não tem lugar ali, não tem lugar na mensagem. É isso que você tem que ver. Não tem lugar na Bíblia. Oh, mas o irmão Brana diz que ele seria um profeta. Sim, e logo o irmão Brana diz também que um profeta é um pregador. E o pregador pode ter visões também. Não tem problema algum. Agora, a questão está na revelação. Rejeitou a terceira etapa do profeta. Eu tenho ouvido eles dizer que não é a terceira etapa. Agora é a hora do irmão José. Então, o que você vai fazer? Deixa eles do jeito que estão. Não estamos para mudar ninguém, não. Essa foi a sua terceira etapa. Agora, há perguntas? Sua primeira etapa foi curar os enfermos. O segundo ministério foi profetizar. Logo, o terceiro ministério foi pregar aos perdidos eternamente. Veio os 3 picos. Estavam perdidos eternamente. Ele diz, vejam os 3 picos.
As pessoas dizem, mas o que é esses 3 picos? Quem é crente da mensagem sabe que o irmão Brana sonhou e viu também, claro, aqueles picos que Deus mostrou para ele. 3 picos, que era a primeira, a segunda e a terceira etapa. William Marion Branham, que no o terceiro pico é exatamente a terceira etapa do seu ministério. E foi o que Deus perguntou para ele: quantos picos tem um monte? Ele disse: tem 7. Porque era 3 picos maiores. Mas agora tem 7. Aí Deus perguntou para ele: quantas letras tem seu nome? BRANHM. Pronto, é tão simples. Isso daqui é a terceira etapa. E isso daqui é o ministério do profeta, que ele não podia fazer mais claro para o povo. Ele não podia, porque Deus falou para ele: não diga a ninguém. Por quê? Porque esse ministério teria que vir Apocalipse 10, 8 a 11 e pregar essas coisas. E esse ministério, bem, o profeta não é outro. O problema está aqui, meus irmãos. É que temos que colocar um profeta agora no lugar do irmão Brana, porque o irmão Brana partiu. E não se pode colocar. Quando você coloca um profeta no lugar do irmão Brana, para o quíntuplo de Efésios 4:11, se você colocar um profeta no lugar do irmão Brana, você vai ter que ouvir outro homem e não William Brana mais. Não sua mensagem, não são seus livros mais. Você teria que ouvir outro homem. Isso é antibíblico, porque não tem outro no lugar do profeta. Você tem que chegar ali e ver o profeta, 10, 1 a 7 de Apocalipse, e 10, 8 a 11, você ver a esposa de Cristo com o ministério quíntuplo de Efésios 4, 11, que começa com o irmão Brana, o profeta, logo apóstolo, evangelistas, pastores e mestres. É o que você vai ter. Todos nós, como pastores, mestres, evangelistas e apóstolos, temos que seguir o que diz William Branham, não o que diz o irmão José Branham. Eu tenho que ser claro. Hoje eu tenho que falar claro, não sou inimigo do irmão José Branham. Eu sou amigo da palavra. Eu quero saber que eu estou pregando o que diz a palavra. E baseado naquilo que o irmão José Branham deixou num vídeo aí para nós. Ele deixou num vídeo que semeou também no Brasil, no Canadá, por várias partes do mundo, que se ele aceitasse ser chamado de profeta, ele seria um anticristo. Então eu espero que ele não aceite mesmo, porque senão é. Esta que é a verdade. Agora, isso está aqui na mensagem, é tão claro. Mais um pouquinho. Eu tenho um tempo ainda. 165 e 198, que tenho que falar isso para você. Só isso aqui, algum dia os mostraremos. Todos sabem disso, vejam. Bem, nos 3 picos altos, ele me disse: ali está a primeira, segunda e terceira etapa do seu ministério. Nos 3 picos altos. 198, esta mensagem, Almas Encarceradas Hoje. Tradução de Goiânia. Se alguém quiser a tradução da Voz de Deus, só pegar e ler. Você vai encontrar a mesma coisa. Não tem diferença. Só não vou te dar o parágrafo. Você vai atrás, vai procurar. Certo? 198. E ao final disso, a terceira etapa era o último pico da série, diz o profeta. Aí ele vai mostrar alguma coisa aqui para nós, no 199, quando o povo rejeitou a misericórdia. Noé entrou e passaram 7 dias, durante os quais nada sucedeu. Porém, ao final dos 7 dias, chegou o juízo. Se unicamente ali nos dias de Noé houvesse reconhecido o sinal, se o mundo naquele dia houvesse conhecido esse sinal, e Deus prova por estas escrituras que lemos há um momento que ele destruiu a essa gente, porém não foi sem misericórdia. Eu quero te alertar que o povo vai ser destruído, mas não sem misericórdia. O povo vai ser destruído, mas aqui está a misericórdia. Deus mandou William Branham para poder pregar uma mensagem que te prepara para o arrebatamento. E não apenas o irmão José Branham, que te prepara num sistema de mensagem, sistema de livro, sistema de CDs. Não. Um profeta para te dar fé de rapto. E William Branham pregou que a fé de rapto está nos trovões. Está tudo claro. A misericórdia lhes foi enviada por meio de um profeta, não de 2. Por meio de um profeta. Porém, eles não quiseram crer nele. Agora você tem que saber.
A misericórdia foi a terceira etapa do profeta. Ele diz, a terceira etapa é o lugar da misericórdia. Se você não tem a terceira etapa, não tem misericórdia, não tem graça, não tem mais nada. Porque tudo está ali na terceira etapa. Deus é muito misericordioso. Ele lhes enviou misericórdia, porém eles não quiseram receber. Já pensou bem, nós, os pastores, estudar a vida inteira, 30, 40 anos de mensagem, e nunca saber que o Cordeiro saiu do trono, nunca saber do novo nome, quando o irmão Brana mostrou tão claramente. Ele não podia falar o nome dele, mas ele falou o número 6, que era Gran, e você já sabia que o 7, ele sempre diz, o 7 é a vinda do Senhor, o 7 é o número de Deus. Você já tinha que saber, se 7 é número de Deus, ele vem e diz no desvelar de Deus, ele diz, Moisés era Deus para o povo, Jesus era Deus para o povo, ele só não podia falar, eu sou Deus para o povo, mas ele era Deus para o povo em seu dia. Isso é o que nós cremos, e é o que está na mensagem. Ele sempre envia misericórdia primeiro. Que tal se eles houvessem conhecido que esse sinal era o tempo do fim? Porém, quando isso sucedeu, de repente a salvação terminou e ninguém, de repente a porta estava fechada. Houve uma só pessoa que conhecia esse sinal. Esse foi Noé e seu grupo. Eles foram os únicos quando essa porta se fechou. Noé o sabia. Noé sabia que esse era o final. Ele o sabia, correto. Se somente houvesse conhecido o sinal. Amém. Mais um pouquinho de paciência. 241. 242. A disputa do povo hoje é até porque Goiânia colocou a profecia que estava na fita, almas encarceradas hoje, e que o irmão José não coloca. Eles disputam nisso também. Olha, foi colocado coisa a mais aí. Ó. Coisa a mais não, está dentro da fita. Dentro da fita que o irmão Brana pregou, almas que estão em prisão agora. Chega ali, foi Deus testificando de William Brana, agora espera lá o próprio filho do William Brana não colocar isso ali. Por quê? Era Deus testificando de William Brana. Você escolheu um caminho estreito por sua própria escolha, e é o meu caminho. E vocês têm um homem que eu mandei, foi a minha vontade mandar esse homem para vocês, e vocês nunca deram as costas para esse homem, e agora dão as costas para ele para ficar com o filho dele. Eles não querem mesmo a profecia que está aqui nesta mensagem, almas encarceradas hoje. Será que pensam diferente assim? Ou na omissão de não colocar uma profecia porque não é a voz do irmão Brana, mas era a voz de Deus. A voz de Deus, uma profecia interpretada, é Deus falando. Se você não pode colocar Deus falando numa mensagem, vai colocar quem? A gente tem disputa com tudo isso aí. Eles falam contra. Eu li e logo já tive alguém que diz, José não pôs, mas Brana aceitou. E eu estou crendo em Brana. Não que eu não creio em José. Não posicione um homem naquilo que a Bíblia não o posiciona. Você coloca o homem no lugar que a Bíblia coloca. Se a Bíblia me colocar como um tapete, um carpete, você me põe, esfrega o pé e vai sair, ou pelo menos a sua sujeira. Eu posso servir pelo menos para isso. E pode ser que seja agora mesmo, o mundo continuará igual em todas as suas coisas. Diz que Deus pode deixar a sua misericórdia fora desta terra e o mundo continua do mesmo jeito. Ele diz, e pode ser que seja agora mesmo. O mundo continuará igual em todas as suas coisas. Haverá gente ainda vindo ao altar e ainda clamarão, porém de nada lhes servirá, porque já não haverá misericórdia, já será o fim, não haverá misericórdia. Recorde disso. E o santuário foi cheio de fumo. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais, e o que é justo, seja justo ainda mais, e o que é santo, santifique-se ainda mais. Sabe o que é isso aqui? O altar se encheu de fumo no sétimo selo, quando o sétimo selo foi aberto. Então, quer dizer, cadê a misericórdia? Não, o altar encheu de fumo. Agora já não é misericórdia mais. Olha o 242, estou terminando. Almas encarceradas hoje. Já não haverá misericórdia quando o Cordeiro toma o livro. Me desculpe, mas aqui, almas encarceradas hoje,
em que ele pregou, 10 de novembro de 1963, ele diz que não haverá misericórdia. Quando o Cordeiro toma o livro, então é tudo, ali é o fim. 10 de novembro de 63, ele pregou a almas encarceradas, e lá atrás, no mês de março de 63, ele pregou os selos, onde no primeiro selo o Cordeiro já tinha saído. Ele tinha saído, alguém disse, não, mas não saiu no primeiro, saiu no sétimo. Por certo, o sétimo quer dizer Brana. Foi nos dias de Brana que o Cordeiro saiu do trono para revelar o primeiro selo, para revelar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo não dizer nada. Era eu que tinha que falar, você que tinha que dizer. Quem é o sétimo selo? Ele não tinha que falar nada. Não diga a ninguém. Por isso ele não disse a Pierre Green, ele não disse a Ed Biscoe, ele não disse aos grandes homens que ele andou com ele não disse isso daí, eu sou o sétimo selo, mas ele pregou o sétimo selo, aquele sétimo anjo da constelação, era quem tinha o sétimo selo, e ele voou para mim, 152 e 201, amém. Olha, isso daqui eu creio, e agora tudo o que temos visto parece que isso poderia ser agora mesmo. Talvez tenhamos outro dia mais, talvez seja hoje, seja esse dia, talvez seja amanhã, talvez esta noite seja a última noite, talvez este seja o último ano. Ele já estava em novembro. Amigos, eu não sei, lhes digo, eu não sei. E isto nunca será dito, porque Deus falou para ele, não diga a ninguém. Isto nunca será dito, porém quando Deus tomar o último nome do livro da vida e o redimir, então ali se acabará tudo, depois disso não há mais nada, é tudo, é o fim. Quantos sabem que é verdade? Agora, quando é que o último nome que ele tomou? Eles estão esperando um nome aqui, o último nome foi Brana, é o último nome, é o último mensageiro, e todos nós somos salvos, redimidos em Cristo, e agora revelados em Brana, porque nós estamos ligados ao sétimo mensageiro, amém. Eu creio que eu já estou no final do 245, olha, sim, eu sei, poderia continuar igual, porque assim tem sucedido cada vez antes, tenho explicado isto, e o tenho provado pela Escritura, o mundo continuou igual, porém já havia terminado. O mundo já continuou igual. Depois que o irmão Brana pregou a revelação dos selos, que o Cordeiro tomou o livro, saiu do trono e abriu o primeiro selo e mostrou para ele o que era o primeiro selo, que era contrário ao que ele cria. Ele cria que era a igreja primitiva, era o Espírito Santo, aquele cavaleiro, e quando Deus veio e abriu o selo para ele, ele disse, é o anticristo, não é o que eu pensava, é contrário ao que eu pensava, mas é verdade, ele pregou. A coisa é assim, é contrário ao que o povo pensa do irmão José, mas isso aqui é verdade, você tem que crer. É contrário ao que o povo pensa do próprio irmão Brana, é contrário, eles pensam errado dele, que ele não pode ser Deus em carne. Eles pensam errado, é contrário, mas isso aqui é verdade. A manifestação de Elohim representava Deus em carne na casa de Abraão, e Deus em carne era Brana nos Estados Unidos, amém. Aí o mundo continua igual. A loucura da pregação salva os perdidos. É loucura para o homem, porém é a sabedoria de Deus. Deus é espírito e ele opera em maneiras espirituais para executar suas maravilhas. Porém, nós somos humanos e somos seres finitos, não sabemos mais do que podemos ver, porém há algo por dentro. Último parágrafo agora, para me encerrar, 236. E aquela visão, quando eu era moço, onde vi essa gente naquela condição, e logo pensar, você sabe que ele viu isso? Em 23, aquela visão que ele teve do inferno, em 23. Então ele está dizendo, quando eu era moço, onde vi essa gente naquela condição, e logo pensar que o inferno mesmo, se a misericórdia tem sido tirada da terra, o inferno mesmo está por toda a terra. E as pessoas, Senhor, se encontram nessas condições tão horrorosas. É por isso. Muitas vezes os nossos filhos são dirigidos pelo inferno e não por Deus, que somos nós os pais de família. Então, eles são dirigidos pelo inferno, pela escola, dirigidos pelo inferno, pelo computador, dirigidos pelo inferno, pela televisão, dirigidos pelo inferno, através das novelas, dos filmes pornográficos, são dirigidos pelo inferno e não pelo pai de família.
pelo cabeça. Então o que acontece? As pessoas estão sendo dirigidas pelo inferno, e aí o inferno mesmo está por toda a terra, e as pessoas, Senhor, se encontram na condição tão horrorosa. Os homens vestem e você se envergonha. Logo os homens cortam seu cabelo e penteiam seu cabelo daquela forma, com aquele serrote na cabeça e achando que é gente. O inferno está dominando eles e não o pai de família. O inferno dominando eles. É por onde eles estão aí. Condições tão horrorosas. Filhos, filhas de menor de idade querendo mandar em si mesmos, enquanto eles têm que estar debaixo da sujeição de seus pais. E nós, os pais, não podemos deixar que isso suceda, porque é tempo de nós prestarmos conta deles na idade deles. Então, eles vão estar debaixo do nosso telhado, comendo o que nós damos ali, vestindo o que nós damos para eles. Eles vão estar debaixo do nosso telhado, vão estar sujeitos àquilo que nós ensinamos dentro de casa, onde o inferno não entra. Onde o inferno não toma conta, onde a palavra é que toma conta. Aí depois, quando eles casam, se eles querem formar seu lar como um inferninho e levar suas mulheres para os lugares de praia e tirar a roupa, aí é problema deles. É problema das nossas filhas depois que casarem. Mas enquanto estiver debaixo do nosso telhado, tem que respeitar. Não é só nós pastores, não. Eu pastor, não. Cada pai de família. Parece que mudou a coisa, mas essa é a verdade. Porque eles, de toda forma, eles vão querer fazer um inferninho a nossa casa, escutando música dentro da nossa casa. Diz, não, você não vai ouvir isso aqui. Se você quiser escutar as músicas do mundo, você vai para o mundo, não dentro da minha casa. Alguém diz, você é fariseu. Você diria para o irmão Brano a mesma coisa. Filipão foi fora de casa porque queria fazer coisa dentro de casa que não podia fazer. Muitas vezes é a mãe que segura muito, aí vai soltando as cordas e vai deixando. Mas não, tem que haver ali uma liderança entre pai e mãe, uma união entre pai e mãe. Se nós vamos tratar nossos filhos assim, nosso lar vai ser assim. Você não vai mudar a nossa casa daqui para frente. Não vai mudar. Você vai mudar a sua vida lá fora, lá no mundo. Mas na hora que você pisa do portão para dentro, você vai estar vestida do jeito que eu tenho te ensinado. Aqui dentro de casa, você vai vestir do jeito que eu tenho te ensinado. E os filhos da mesma forma. Não é porque o menino começou a falar grosso, que já é alguma coisa, não. Pode falar fino mais tarde. Eu tenho visto muito falador grosso por aí, que nem homem direito é. O inferno mesmo está por toda a terra, e as pessoas, Senhor, se encontram nessas condições tão horrorosas. Deus Todo-Poderoso, rogo que derrame sobre esta igreja escolhidas tuas bênçãos, para que eles possam receber um ministério de testemunho, como teve Ló, e como teve Noé, e como teve Jesus, para com os perdidos eternamente, que eles mesmos estejam selados no reino de Deus, por meio do testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Conceda isto, Senhor, receba nossas petições, à medida que rogamos no nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo que nós temos alcançado. Obrigado pela luz da palavra. Dá-nos força, graça, condição espiritual para poder ensinar a nós mesmos e aos nossos filhos e o nosso lar, para que possamos manter o nosso lar em sua presença, como o profeta diz, aplique no seu lar o sinal. E nós precisamos disto, Senhor, porque todos os filhos menores estão sob nossa tutela, nosso cuidado, e nós temos responsabilidade sobre eles. Vamos ter que mostrar para eles que não é eles quem faz a escolha com 10, 12, 15, 16 anos, não. Não serve para fazer escolha nem no mundo, quanto mais dentro do nosso lar cristão. Ajuda-nos e faça-nos uma bênção para a tua glória. Amém. Palavra
palavra de Deus meditando, vi um homem chorando sem consolação. Ele estava muito perturbado e desesperado em seu coração. Não podia nem por um pouquinho olhar o livrinho da redenção. O livrinho estava fechado e selado na destra daquele ancião. João, o discípulo amado, estava assustado naquela visão. Ele havia sido exilado na ilha de Patmos sem ter nem o pão. Parecia que estava a sós quando ouviu uma voz, o cordeiro chegou e abriu com muito carinho aquele livrinho que ele avistou. Se pôs sorridente, imediatamente parou de chorar. Logo viu 24 anciões com harpas nas mãos a glorificar, e cantavam um cântico novo ao redor do trono, milhões de milhões. De que digno é o cordeiro de abrir os selos e os 7 trovões. E a voz que João tinha ouvido, com voz de amigo, tornou a falar. Disse a João: vai e toma o livrinho daquele que está em pé sobre o mar. E João foi devagarinho e fez do jeitinho que o anjo falou. E não hesitou nem um pouquinho, comeu o livrinho e profetizou. João é o tipo da noiva que tem muitas coisas para fazer. Vai ao anjo com muito carinho e pede o livrinho pra ela comer. Pois importa que ela profetize a povos e línguas e muitas nações. E o tempo já tem acabado e que foi revelado os 7 trovões. Precisamos da terceira etapa, onde nada escapa da revelação. Precisamos saber que o Cordeiro já saiu do trono da intercessão, que os mistérios Deus tem revelado e não tem deixado nada para trás. Quem é sujo será mais sujo e aquele que é santo será muito mais.